essa frase ali para poder autenticar o seu ministério, o seu chamado. Então, ele é apóstolo não da parte dos homens, mas da parte de Jesus Cristo. Amém? A carta de apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Galácia pode ser percebido como uma carta apologética em função daquilo que estava acontecendo naquela altura, em função do falso ensino que estava a surgir. Alguma coisa estava a acontecer ali muito estranha, e nós sabemos que a Bíblia, em muitas cartas que nós temos aqui, foi escrita com o objetivo de poder mostrar o verdadeiro evangelho, de poder refutar um falso evangelho que estava a surgir naquela altura. É muito estranho hoje as pessoas lerem a Bíblia Sagrada, lerem a palavra de Deus, e eles não conseguirem, se opor a um falso evangelho. As pessoas leem a Bíblia Sagrada, leem a Bíblia, mas eles olham a Bíblia como um livro que pode nos fazer nos entender com outras pessoas, né? E estamos sempre unidos com as outras pessoas. Tem aquelas pessoas que acham, que percebem que Deus, uma vez que somos cristãos, nós temos que estar unidos com todos, e a todo custo nós temos que estar unidos com as pessoas. Então, eles têm essa imagem desse tipo de evangelho, que o evangelho ele nos une a todo custo, mas o verdadeiro evangelho, o evangelho bíblico e sacro, não nos une com todos. O evangelho bíblico até nos separa. Jesus Cristo disse que eu vim trazer a espada. Nós pensamos apenas na paz como cristãos, mas nós percebemos que mesmo Jesus, quando estava aqui na terra, ele não estava unido com todos. Havia pessoas que não gostavam da presença de Jesus, porque Jesus falava a verdade, Jesus anunciava o evangelho autêntico, ao ponto de ele ser odiado por aqueles que anunciavam uma outra mensagem. E Jesus, queridos irmãos, ele não se escondia. Sempre que aparecia aquelas pessoas para tentarem se opor a ele ou se opor ao evangelho, Jesus, ele repreendia, Jesus, ele mostrava aquilo que é verdade. E por isso também ele foi perseguido. E não só Jesus, os seus discípulos, os apóstolos, mesmo até os profetas no Antigo Testamento, por causa da palavra de Deus, por causa do assim, diz o Senhor, eles tiveram que dar a sua vida, muitos deles martirizados, para poder anunciar a palavra de Deus, ou por causa da palavra de Deus. E o que eu gosto de Jesus Cristo, queridos irmãos, é que Jesus, quando chama os apóstolos, quando chama os seus discípulos, em nenhum momento Jesus os mentiu. Jesus disse para ele que vocês virão aqui no evangelho para tudo estar muito bem, para tudo correr muito bem. Jesus lhes falou a verdade, lhes disse que eles têm uma cruz a levar e que eles têm dificuldade a passar. Ele disse: no mundo vocês tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esses discípulos, queridos irmãos, estavam totalmente preparados para passar tudo por causa de Jesus. Amém? Amém. Vocês percebem que no primeiro século, queridos irmãos, houve um grande confronto do cristianismo. Um confronto tão grande que era necessário pessoas sérias para pregar. As pessoas que aceitaram o evangelho, as pessoas que seguiam Jesus, sabiam que eles tinham uma sentença de poder morrer, de poder sofrer por causa do evangelho. E é muito bom o que Jesus Cristo fez, louvável, e da maneira que ele antecipa o sofrimento dos discípulos. Isso é bom. Nós hoje temos muita gente que quer ser pastor, muita gente quer vir pregar, porque muitos nossos os pastores estão no púlpito, não apresentam a real consequência de pregar o evangelho. Eu me lembro quando nós fazíamos parte lá da escola de ministério lá em Kinshasa, lá no pastor Marcelo, e ele nos falava lá coisas do ministério, mas nós saíamos, ninguém quer conversar com outro.
Saímos tão sério. Era um assunto que nos colocava na nossa frente. Você vai decidir, ou se vai entrar, entra de cabeça, mergulha de cabeça, ou foge mesmo já. Porque eram coisas sérias. A pessoa está a dizer, você vai sofrer, e às vezes vai ficar com fome, às vezes vai se apanhar por causa de Jesus. Ou você diz amém, ou foge. E graças a Deus aqui no campo nunca se aventuraram de querer ser pastor à toa aqui. Porque lê um livro já quer ser pastor. Aqui não, aqui sabem, pessoas sabem que ser pastor é uma coisa muito séria e você não pode se aventurar. E nós que estamos aqui, estamos com boa de luta, boa de dificuldade, você quer fazer aventura? Aleluia. Amém. Amém. Então o evangelho que eles estavam a anunciar exigia a circuncisão para a justificação. Além de aceitar a Cristo, eles deveriam aceitar a circuncisão. Isso começou a acontecer. Então o apóstolo Paulo diz aqui, admira-me que estejas passando tão depressa. Paulo ficou admirado com o que estava acontecendo naquela cidade. Paulo ficou admirado com o comportamento daqueles crentes. Os crentes que receberam o evangelho autêntico. Os crentes que receberam o verdadeiro evangelho, queridos irmãos, o comportamento deles, quando eles começaram a ouvir um falso evangelho, um evangelho que veio acrescentar alguma coisa, porque o evangelho ele é singular, é o tema da minha pregação, a singularidade do evangelho. O evangelho, ele é singular, ele é único, não pode ser acrescentado. Existe uma linha vermelha marcada que não pode ser atravessada. Amém? Amém. O evangelho é único. É singular. E nós não podemos passar essa linha vermelha. E então esses ouviram esses outros ensinos e eles começaram a aderir àquilo facilmente. Houve facilidade, eles começaram a entrar, a aceitar aquilo. Paulo disse, eu estou admirado. O que acontece conosco às vezes, quando você vê alguém que pregava, meu irmão. Eu tenho um jovem na faculdade, era pregador numa igreja, na Universal, pregador, ele até sabe imitar, falar tipo brasileiro. Hoje o camarada não acredita em Deus. Era pregador, pregava. Hoje você lhe fala de Deus? Não acredita em Deus. Você lhe fala um pouco do evangelho, ele prefere defender coisas de África. Vocês se lembram, no grupo Os Caminhos, tem um camarada que defendia muito, que depois foi removido. Aquele ali, aquele jovem, é mesmo ele, é meu colega da faculdade. Era pregador. Então uma coisa que acontece, queridos irmãos, que nós ficamos admirados. Ficamos admirados. Que o irmão lhe pegaram, levaram o Filipe, irmão, lhe mandaram queimar a Bíblia. Irmão queimou Bíblia. Bíblia, irmão. Imagine, você respeita tanto a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, acendeu fogo, queimou a Bíblia. Lhe rebatizaram, disse amém. Mas nós ficamos admirados. Mas como é possível? Mas como é que isso acontece? Uma vez eu disse, dá vontade de bater algumas pessoas. Mas como é possível você que pega a Bíblia, depois você aparece aqui e você aceita? Tem um jovem que também uma vez andava aqui em Cabide, foi agora para ficar nisso. Logo me disse que olha, eu liguei ele bem na bafo antes de falar da Bíblia. Eu disse, como é possível você pregava aos outros, você era pregador, e você hoje diz que essas coisas não existem? Você não pensar que o evangelho é brinquedo, né? Assim acreditaste em Jesus, acreditaste em Deus, nunca vais ouvir uma coisa estranha. Então, embora assim, meu primo, a primeira vez que ele me ouviu o mensagem do Cacó Filipe, queridos, está a me chamar. Mas vamos, você tem que ouvir isso. Você tem que ouvir isso. Você ouviu que olha aquilo, você tem que ouvir. Cacó Filipe, ele viu grande coisa para ele. Eu disse, primo, nem sempre quando você ouve alguma coisa que passa a tua inteligência, que passa a tua ciência, que passa o teu conhecimento, é porque está certo.
O vosso problema é quando você ouve algo que você não sabe, nunca ouviu. Você está a pensar, é certo. Porque você nunca ouviu aquilo. É mesmo verdade? Não, mas você nunca me falou lá na igreja. Então você pensa logo, não sei. Você tem que tomar tempo para estudar. Por que eu não sou de Caco Filipe? Eu tenho livro de Caco Filipe aqui, eu ando a ler. Eu conheço até capítulos. A de Caco Filipe. Onde ele manda queimar a Bíblia, capítulo 1, versículo 19. Onde Caco Filipe mandou fazer jejum. É no Caco 161. Sim, onde ele manda coisa. Eles mandou fazer o título lá sobra no cenáculo. Onde eles mandou fazer jejum. Não recebeu o Espírito Santo. Veio e eles falou, não, você não vai receber o Espírito Santo agora. E Cacó 130, verso 20, Cacó tinha dito que o Espírito Santo ia vir depois dele morrer, mas depois tocou no 161. Tu é conhecido de Cacó Filipe? Meus irmãos, crentes de Jesus Cristo, filhos de Deus e filhas de Deus são teimosos, são gente firme. Você tem que ter cara. A cara da tua Bíblia, já não vou ouvir nada aqui. É o Jesus aqui. Te falar, você diz, não, eu vou lá no Mestre Casimiro, eu vou lá, vamos conversar. Líder, ouvi um negócio ali, que estavam a falar ali, como é que é isso? Nós vamos, senta ali, sim, vamos estudar, ok, sim. Agora, já começa a nos fugir, é assim, né? Ouviu, já fala assim, está nos fugir porque você está firme. Se você está tão firme que você está a fugir, por quê? Porque você sabe quando mestre lá, é novo Bíblia com tu, você vai dizer, não, isso aqui já não está bom. Começa a fugir. Amém? Há coisas que é de admirar, irmão. Há coisas que é de admirar. Tem um jovem que fazia parte de uma igreja, hoje ele anda com pau. Sabe essas igrejas aí que andam com pau, assim, tem cabeça de serpente. Você fica admirado. Como é possível? Paulo ficou admirado. Ele disse, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Quem vos havia chamado? Deus. Ao aderir em outro ensino, ao acrescentar ao evangelho aquilo que não devia ser acrescentado, isso significava também abandonar aqueles que lhes chamou, abandonar a Deus. Meu irmão, vocês nunca devem pensar que você deve se sentir com Deus estando num falso evangelho. Quando você está num falso evangelho, você não está com Deus. Vocês já leram lá quando Deus disse aos sacerdotes, o meu povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento. Depois diz, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Deus rejeita aquele que rejeita o conhecimento. Todos aqueles que aderem ao falso evangelho, ao falso ensino, ou que acrescenta ao evangelho autêntico uma outra coisa, estão abandonando Deus. Vocês podem imaginar que tem muitas igrejas que é sala de espera para ir ao inferno, porque eles estão ali a esperar céu, mas é inferno. Por quê? A questão da salvação é uma questão que nós temos que ter muito cuidado, irmão. Deve ter cuidado, há uma linha estreita. Se você não passar naquela linha estreita, irmão, é perdição. A porta é estreita. Se você se descuidar, já era. E aí andar num caminho muito apertado, com boi de tentações, com boi de falso ensino, você diz não, você vai andar, está difícil, mas você está aí mesmo. Irmão, fale no nome. Amém. Graças a Deus. Ficamos tempo na Pentecostal essa parte. Paulo diz, daquele que o chamou da graça para outro evangelho. Paulo chama aquele ensino, o que estava acontecendo aqui, o acréscimo que eles estavam a fazer, dar o evangelho, de um outro evangelho. Mas na sequência, ele se refuta a si mesmo, para mostrar que na realidade não é outro evangelho. Por quê? As pessoas que estavam a ensinar isso, eles estavam a entender que aquilo é o evangelho.
Para eles é evangelho. Para eles aquilo é evangelho que eles estavam a ensinar. Eles estavam a entender, isso é evangelho. É evangelho. Então Paulo diz, vocês estão a abandonar para ir para o outro evangelho. Mas na sequência diz, o qual não é outro evangelho. Porque o evangelho é único, é singular. Não existe 2 evangelhos, 3, 4 evangelhos. Evangelho fulano, evangelho fulano. Evangelho é único. É por isso que aqui no campo, você raramente vai nos ouvir. Nós aqui usamos muito esse termo visão. Por que as pessoas entendem como visão? As pessoas entendem como visão é que um pastor entende a Bíblia, a forma dele é a visão dele. Eles lá não pregam muito batalha espiritual, aquela é a visão dele, é a visão do pastor. Aquele lá prega muito sobre prosperidade, é a visão dele. É a visão do pastor. Aquele ali prega muito sobre aquilo, prega muito sobre pecado, é a visão do pastor. A visão dele é pregar pecado, é a visão deles. Então, essa divisão toda é entendida de visão. Né? É a visão do ministério, por isso que eles lá conhecem muito sobre batalha espiritual, sobre demônio, tudo é demônio, até quarto é demônio. Então é a visão deles. Nós aqui, visão não é isso. Nós aqui é Bíblia. Nós aqui é Bíblia, irmão. Bíblia. Meu irmão, quando eu estou falando Bíblia, você tem que ficar alegre, você tem que amar Bíblia. Nós aqui é Bíblia. Amém. Você nunca vai me ver aqui, nossa visão é X, nossa visão é assim, pregamos tudo, abre Bíblia, de que está na Bíblia, prega! Amém. Mas irmão, te escalaram aqui para pregar, te meteram aqui para poder pregar, leste Bíblia, e você recebeu a iluminação, interpretaste bem, não invente, vieste aqui, nesta pregação, vamos falar aleluia, amém, não vamos dizer não, essa ali não é nossa visão, não prega isso aqui. Tem igreja que você sente pavor de pregar lá. Porque você vai pregar lá, você não pode abrir Bíblia. Tem que perguntar, pastor, tua visão é qual? Crentes todos doentes, tipo valioso, seco, sem vida. Você consegue ver mesmo crente, irmão? Tem lugar, você vê mesmo o crente, tipo, até um morrer. Tô dizendo, tem lugar você vê crentes estão morrer, tá vendo? Estão morrer, você sente misericórdia e pena, mas está mesmo ali. Eu preguei numa igreja em Luanda, irmão, comecei a pregar. Eu falei em alguns livros, irmão, crentes ficaram admirados, tipo, nunca viram esse tipo de pregador na vida deles. Ficaram todos admirados, tipo, pessoas me procuraram depois, estavam me pedindo livro. Eu entendi, isso aqui está mal. E isso aqui está mal. Quando eu comecei a acompanhar o pastor lá da igreja a pregar, eu disse, eu entendi, já entendi por quê. Porque tem lugares que o evangelho é algo muito superficial. Crente morno, nunca leu nada. Não sei, um pastor que até a igreja grande fala no Salmo capítulo. Essa coisa de bebê. Coisas de bebê, tem coisa de bebê mesmo, bebê. Mas tem igreja grande, está falando Salmo capítulo. Você olhando, meu Deus, se isso ali tem dúvida, isso ali ele não sabe. Agora outras coisas mais profundas. Agora outras doutrinas que complicam um pouco. Amém? O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Paulo considera que o que estava acontecendo é uma perturbação. Existia pessoas no meio deles que estavam os perturbando, estavam nos obrigando a praticar a circuncisão, o que eles não poderiam aqui praticar, e para eles é isso que era o evangelho. Paulo diz, eles perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso é uma perversão. Vocês podem entender, irmão, que o evangelho não pode ser acrescentado, não pode ser acrescentado. O evangelho é único. A salvação é só pela graça, mediante a fé, sem acrescentar absolutamente nada. Nós, às vezes, durante o percurso, durante a nossa caminhada, nós começamos a pensar que nós somos salvos pelas nossas obras. Durante o percurso, você começa a pensar, andaste muito tempo de santidade, então, no dia que você estiver a morrer, sabe o que vai acontecer de amor? Você ainda lembra, muitos anos de santidade, agora é descanso. Você vai esquecer que é a graça de Deus. É graça de Deus. Não é por aquilo que a gente fez, ou a gente faz, mas é por aquilo que Ele fez. Queridos irmãos, verso do número 8 é um versículo que eu amo muito. Meu irmão, olha o que ele diz aqui. Mas
ainda que nós, o próprio Paulo, ou mesmo um anjo, Paulo está dizendo anjo vindo do quê? Do céu. Não do inferno, não um anjo caído, não. Mas vindo aonde? Do céu. Vos pregue, como é que é? Vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, amaldiçoado. Olha de que maneira, olha em que posição Paulo coloca o evangelho. Paulo coloca o evangelho acima dele, acima dos anjos. Até mesmo dele ainda, que é o Paulo, que vos preguei isso. Depois de ouvir, tem pessoa assim, ontem me pregou santidade, me pregou hoje, porque na santidade não existe mais. Vai lá, eu creio no teu evangelho do passado. Sim, tem muita gente que eles pregaram oração, ou também me dizer, ou porque quando a gente está comigo não pode orar mais, porque você, pela fé, quando você ora de manhã, a oração que você fez de manhã, pela fé oraste, já está bem de tarde. Quando você tiver cair no voo, tá vendo lá no voo? Quando o voo mexer o cara, tem pessoas que nunca oraram, começam a orar. Logo que houver uma turbulência lá, você vê pessoas que nunca já estão a orar. Acredita a tua oração de manhã. Aquele que você orar antes de subir no voo, não ora mais. Mas, muitos desses irmãos, são pessoas que no princípio, mano, ele vai te perguntar, irmão, como é que está a tua vida de oração? Só falaste que não estás a orar, vão ir orar junto. Nós tínhamos irmãos que ajudavam a pessoa a orar, meus irmãos. Talvez você não está a orar, ele vai te convidar. Amigos não eram só amigos de comer, de ir passear, de conversar. Eram amigos também de losambo, oração. Era muito raro a pessoa ficar fraco em oração. Era difícil a pessoa ficar fraco, porque tinha sempre um amigo quente, moto, fogo. E esse amigo fogo afetava os outros. Os bois frios. Até que até não escolhe amigo que ora. Sabe, essa aqui, para orar muito vai dar. Ele escolhe mesmo amigo frio. Sabe aquele frio ali? É que tá escolhendo, vai ficar congelar mesmo bem. Pessoas para escolher amigo naquele tempo eles escolhiam ainda. Essa aqui anda a orar. Essa aqui anda a orar. Essa aqui. Amém? Graças. Anjuna, amém? Graças a Deus. Irmão, o evangelho está acima de todos nós. Por isso aqui no campo, vocês vão perceber sempre que nós aqui, nós nunca nada se preocupamos muito com essas coisas ali, ou com esse tipo de coisas que não se preocupar ali. Nós aqui é Bíblia. Nunca nada se preocupamos, lutar com coisas de liderança. Nós aqui é Bíblia. Ou reverendo sumo pastor, ou reverendo adjunto, pastor adjunto. Eu até nunca entendi onde é que vem pastor adjunto. Pastor, quer dizer, muito de confusão na igreja. Prega a Bíblia. Mas a Bíblia ficou aonde, meu irmão? A Bíblia ficou, tá onde é que está? Tá onde é que está a Bíblia? Não está nada preocupado com a Bíblia. Quando fazem formação, isso é para me mostrar, eu já estudei. Vão lá, cabulam por irmão. Irmão, tem crentes que cabulam. Crente está fazendo teologia, está a cabular. Eu vi em que só estou fazendo teologia, estamos fazendo prova do milete. Crente, depois já dentro do tempo, meu irmão. Olha, não, cristianismo não. Eu acho que tem pessoas que nunca entenderam o que significa cristianismo. Meu irmão, dentro de nós a fazer prova, o crente está a cabular. Eu fiquei nervoso naquele dia. Aqui mesmo também o irmão está a fazer prova aqui, de hermenêutica aqui. Eu só saí, aquele tempo que eu vi aqui, saí, fiquei ali. Estou a encontrar o irmão, está a bascular fascículo. Graças a Deus que ele não é do campo, ele é de um outro sítio que fez. Meu irmão, estava a abrir fascículo. Eu logo cheguei. Meu irmão. É como, irmão? Tá bom, vou te receber a prova. Te receber a prova. Recebemos prova. Mas lhe expulsamos do seminário teológico Marco Batista. Lhe expulsamos. Lhe chutamos. Pediu desculpa, perdoa, mas lhe chutamos.
Sim. Nós aqui, as pessoas que fazem teologia, você tem que encontrar cabula, vamos te chutar. Mesmo se você é do campo, vamos te chutar. Não vais fazer mais teologia. Vais pedir desculpa, vamos te perdoar. Vem na igreja, aleluia, amém. Mas não vais mais fazer parte do seminário hoje, não vais. Porque você está cabulando as coisas de Deus. Amém? O Evangelho está acima de todos nós. Está acima de qualquer liderança, de qualquer autoridade eclesiástica. Irmão, hoje em dia você que fica mal com tua Bíblia é problema. Se você ficar mal com a Bíblia é problema. Pastor falou isso, você tem que obedecer pastor. Mesmo se não é bíblico. Hoje é assim, não é? Não está na Bíblia, mas tem que obedecer, o Papa falou. E esses pastores gostam daqueles crentes, bebês. Bebê, tem que ficar bebê. É, repórter. Tem que ficar, porque quanto mais bebê, mais tem como ele mentir. Aquilo ficou tipo um sistema. Está vendo o sistema? Tudo funciona segundo aquilo que ele estabelece. Pega tal crente a fazer teologia no outro sítio. Eles não. O que é que eles fizeram agora? Criaram teologia na igreja deles. Dá uma teologia deles lá fraca. Não fazem uma teologia geral, né? Dá uma teologia deles fraca e vão lá. Fazem teologia, depois de ser pregador. Olha a pregação, o camarada fez hermenêutica. Olha a interpretação, mano. Mas está te mostrando certificado de teologia. Olha a interpretação. É triste. Amém? Queridos, a palavra anátema ou maldito acaba revelando a seriedade dessa questão. De que maneira Paulo trata essas pessoas que estão a trazer esse evangelho? Qual é o termo que Paulo utiliza para tratar a essas pessoas que estão a trazer esse falso evangelho? Paulo os chama de malditos. Maldito, irmão, tem termos atribuídos a pessoas que são falsas, que são pesados. E que muitos de nós, se usarmos hoje, vamos levar na cadeia, vamos levar preso. Vocês, irmãos, que vão ser pregadores no campo, amanhã que vão ser pregadores. Nós aqui no campo não queremos pregadores fracos, medrosos, mornos, frios, que tem medo das pessoas. Já falei isso uma vez, nós não queremos ser pregadores. Nós pregadores bravos, cheios do Espírito Santo. Está a vir pregar a Bíblia. Pregou a Bíblia, você vai te dar surra, te dar uma surra purada, foste na cadeia, mas lá na cadeia está a zorrar também. Pega uma farinha musseca com leite, vai deixar lá. Do jeito que as coisas estão aí, do jeito que o mundo está a ficar, do jeito que o evangelho está a ficar, nós vamos começar a nos perseguir. Mulheres que vão casar conosco devem já ouvir isso. Um dia vai ficar em casa, marido está na cadeia. Aleluia, amém, irmãos? Um dia. Essas pessoas que eu estou sempre falando aqui, hoje vocês podem pensar que é brincadeira, mas um dia, mesmo se eu morrer, vocês vão lembrar, um camarada ali falou. Porque se vocês pregarem Bíblia como tal, irmão, vamos perseguir. Vocês não imaginam o que está por vir. Agora, se você quer um evangelho, né, cool, quer ser amigo de todo mundo, né, aparecer nas fotos, nas mídias e tudo, e se dar bem com todo mundo, você prega qualquer tipo de coisa. Mas se você tiver que pregar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ser perseguido, irmão. Vai ser perseguido. Amém? No verso número 9 é um ênfase do apóstolo Paulo, assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, mais uma vez, seja anátema. Vocês podem perceber, queridos irmãos, que todos aqueles que anunciam um falso evangelho estão sobre a condenação de Deus, estão sobre a condenação divina.
Por isso, esse é o trabalho que nós temos que fazer. Como pregadores, a cada dia estudar, a cada dia ler, a cada dia investigar, a cada dia sentar. Está vendo o culto de doutrina, como é bonito? Você vem ali, vocês sentam com os irmãos, estão conversar, Bíblia. Estão falando, tem lugares que não existe isso. Pastor só prega todo dia falar, mas não tem culto de estudo bíblico, não tem culto de doutrina. E quando tem culto de doutrina, aquele que cada um ensina lá. Eu participei de uma escola bíblica dominical, numa EBD. Na EBD, pastor está falando língua estranha. EBD está falando língua estranha na EBD. Mas agora na EBD, na escola bíblica dominical, está falando língua estranha por quê? As pessoas estão ali com o ensino. E quando um desses crentes se desvia, eles ficam nem aí, eles não vão atrás. Quando vão nos fazem ensino, se ele mesmo também não tem argumento para ir lá. Que ele deu o irmão que saiu, eu conversei com o líder deles, olha, você tem uma ovelha que está a se desviar, aquela ovelha está aí numa outra seita. O pastor está me falando, vamos orar. Ele disse assim, vamos orar por ele. Mas tua ovelha está aí numa outra seita, você está falando, não conversa. Porque já sabe, vão lhe meter na parede. Amém, irmãos? O evangelho é singular. O evangelho é único. Nós não temos 2 evangelhos, nem 3 evangelhos, nem 4 evangelhos. O evangelho é único. Tipo, hoje não demorei muito, né? O evangelho é único, é singular. Nós temos que guardar isso. Amém? Amém. Estamos a entender, irmãos? Amém. Temos que guardar. Preguem a Bíblia. Preguem a palavra de Deus sem temer a nada nem a ninguém. Porque esses é que são verdadeiros discípulos de Jesus. Os discípulos foram assim. Lê todo o servo de Deus do Antigo Testamento. Lê todo o servo de Deus. Você vai ver que todos eles foram homens sérios. E que não temiam nada. Isaías morreu como? Como é que Isaías morreu? Isaías, o maior profeta messiânico da antiga aliança, morreu como? Pegaram uma cera e dividiram. O grande apóstolo Paulo, como é que ele morreu? Nós vamos pensar que hoje ser servo de Deus é gozar, né? É gozar, é ter carro, andar com segurança. Isso é isso. Eu tenho lugares que já me apresentaram. Você está apresentando? Mas... Calma, vamos essa ali. Uma vez eu fui visitar um irmão e tinha um jovem lá de lado. E aquele jovem, ele ouvia falar de mim. Ficava lá conversar com o irmão, conversar. Quando eu fui, depois o jovem perguntou, mas calma ali. Esse é o tal Mavambo. O irmão disse, mas ele morre relaxado. Anda a pé também. Então, pensa. Quer dizer, eu ando a pé, quer dizer, não tinha que andar a pé, senão. Tem um pastor que morreu aqui em Cabinho, um pastor aí dessas igrejas de reavivamento, que no dia que fomos para aquele pastor, eu cheguei, o pastor disse, esse aqui é o Mavam Faxina. Mas é esse miúdo? Esse miúdo ali? Eu estava pensando que eu vou ter barriga grande. Eu pensei que ele tinha barriga grande. E eu era mais novinho ainda naquela turma, não tinha nem barbas. Hoje já estou com cara de... O cara está ficando mudado assim. Tentar meter cara de mais velho, então. Mas o que nós pegamos aqui é sério. E muito sério. O verdadeiro evangelho, queridos irmãos, traz muitas lutas, traz muitas perseguições. E o que é mais forte diante disso é que nós temos que estar alegre e felizes dentro desta situação. Guardar a nossa alegria. Eu ficar lá, eu também sofri. Não. Você tem que ficar alegre por sofrer por causa de Jesus. Eu sou digno, eu estou a sofrer por causa de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Estou a sofrer. Mas já, sim, já te prenderam. Você pega o telefone, manda mensagem, manda a chilinha, o teu parceiro já vai na cadeia. E manda a chilinha deve ficar nervoso. Meu parceiro já vai na cadeia. Aleluia! Por causa do evangelho.
Aquilo que deve ser tristeza, deve se transformar em alegria. Aquilo que é tristeza para os outros, para nós é alegria. Veja como é que os servos de Deus morreram. Diante da morte, está a cantar. Tem pessoas que morreram na história da igreja, está a cantar. Também está a celebrar, está a lhe queimar, mas está a cantar. Tem uma história que eu li uma vez. Acredito que foi Tiago. Estavam a levar para poder... diante do seu martírio. Ele ia caminhar. Porque ele havia sido traído por um segurança. O segurança, quando viu o comportamento dele, quando ele prendeu, ele pensou que ele ia discutir, ia lutar. Mas tão logo que ele viu o comportamento dele, aquilo lhe tocou. Porque ele sentiu, mas como é possível uma pessoa que está a aprender assim, já vão matar, ele está na paz, não está a lutar, não está a fazer absolutamente nada. Aquele segurança, ao olhar aquilo, caiu de joelho. Ele disse assim: Tiago, eu também quero ser cristão a partir de hoje. Eu quero ser cristão, quero entregar minha vida a Jesus. E ele disse, além disso, eu quero ser cristão a partir de hoje e eu quero morrer contigo também. No mesmo dia que ele se converteu, em frente dos soldados que estavam a levar para matar o outro, no mesmo dia eles mataram também. Vocês podem perceber até que nível vocês amaram Jesus. Esses nossos pastores que dizem ser pastores, podem aceitar isso? Podem aceitar mesmo. Alguém dá uma boa chapada. Amém? Nós vamos orar em nome de Jesus. Ficar em pé, vamos orar. Entrego o meu ser a ti. Mas eles nos parou de pregar o Evangelho. Esses homens deram a sua vida por amor a Cristo. Esses homens são uma nuvem de testemunha para nós. Você não pode ser fracos. Nós não fomos chamados para sermos fracos. Não fomos chamados para parar aqui, para desistir, irmãos. Nós fomos chamados para ficar firmes. Continuamos até a fim. Pregamos Cristo. Venha o que vier. Aleluia. Venha o que vier. Venha o que vier. Você tem que sair daqui revoltado contigo mesmo. E começar a ler tua Bíblia. E pregar a palavra de Deus. Que venha a perseguição. Você diga glória a Deus. Se chegar no teu dia da prova, você glorifica a Deus. Porque você estará entrando na glória. Aleluia. Nós servimos a um Deus maravilhoso. Nós servimos a um Deus tão maravilhoso, irmão. Não vamos negá-lo por nada. Não vamos rejeitá-lo por nada. Não vamos abandoná-lo por nada. Não vamos deixá-lo por nada. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Aleluia. Para quem já provou, para quem já esteve com Deus, já esteve com Deus, sabe como é prazeroso estar com Deus. Aleluia.